Boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas Monteiro. Hoje eu venho falar para vocês, você sabe o que são os mártires? Quem são os mártires que morreram pela fé da igreja? Eu acredito que você, que é católico, você conhece os 12 apóstolos, mas você conhece o sucessor desses 12 apóstolos? Jesus deixou a igreja aos 12 apóstolos, mas a igreja continuou, né? Como Jesus nomeou os apóstolos também nomearam outros chamados bispos. Estou lendo esse livro aqui, ó, A História da Igreja, na Idade Antiga. E aqui fala da vida dos mártires, né, como eles morreram. Você já ouviu falar em Santo Inácio de Antioquia? E é dele que eu vou falar agora e como que foi o martírio dele. Vem com nós aí. Deus abençoe. O martírio de Santo Inácio de Antioquia foi no século II, no ano 107, no Coliseu de Roma. Ele era bispo de Antioquia e teve como primeiro bispo São Pedro. Ele conviveu com São Paulo. São João Crisóstomo, em 407, doutor da igreja de Constantinopla, ele escreveu que Santo Inácio de Antioquia foi designado bispo pelo próprio São Pedro. E a compilação do século IV da Constituições Apostólica falam que a sua ordenação foi pelo próprio São Paulo. São Pedro apóstolo o nomeou e São Paulo apóstolo o consagrou bispo, né? O ordenou bispo, né? Santo Inácio de Antioquia não era pouca coisa, não. Um pouco da vida dele. Santo Inácio foi preso na mesma perseguição que martirizou São Clemente de Roma. Santo Inácio ele foi levado preso a Roma, conduzido por um grupo de soldados. Durante a viagem, ele escreveu 7 cartas para os cristãos e uma carta a São Policarpo de Esmirna, que mais para frente a gente vai falar dele. Suas cartas mostram que ele era um homem enérgico e empreendedor, pronto a lutar e morrer pela fé. Ele era também jurista e administrador emérito, e ao mesmo tempo teólogo e místico. Com São Policarpo e São Irineu, é um dos representantes diretos da geração dos apóstolos. Então, aqueles que sucederam os 12 apóstolos. Santo Inácio foi trazido e acorrentado a Roma. Ele foi devorado pelas feras selvagens no Coliseu. Muitos se desdobravam para evitar o seu martírio, mas Inácio desejava o mais de todas as coisas e suplicava aos irmãos de Roma que não lhe impedissem de dar seu testemunho e que não pedissem às autoridades imperiais por eles. Também já ouvi falar em algum lugar que Santo Inácio dizia assim: não me roubem a vida, porque ele dando a vida por Cristo, ele encontrar na eternidade. Então ele falava, não me roubem a vida, não me roubem a chance de testemunhar Jesus Cristo. E aqui uma frase dele, diz assim: deixe-me ser comida das feras, pelas quais me será dado saborear Deus. Eu sou o trigo de Deus, tenho de ser triturado pelos dentes das feras, para tornar-me pão puro de Cristo. Deixa-me fazer o sacrifício enquanto o altar está preparado. Deixa-me ser presa das feras. É por meio delas que chegarei a Deus. Ele gostaria que seu corpo encontrasse sepultura na barriga de uma fera faminta, de modo que seus funerais não ficassem a cargo de ninguém. Mas os cristãos daquela época de Antioquia já o veneravam como santo. Desde a antiguidade, o seu sepulcro nas portas da cidade, e já no século IV celebrava sua memória, a 17 de outubro. Então, no ano 400, ele já era celebrado como santo. Então, viu como é que os santos é desde a época dos cristãos? As pessoas próprias. Então, por isso que é bom a gente estudar bastante, hein? O dia adotado agora também pelo novo calendário. Palavras de amor. As suas palavras de amor a Cristo e à Igreja ficaram na lembrança de todas as gerações futuras. Uma delas, de frase de Santo Inácio de Antioquia, é essa: onde está o bispo, aí está a comunidade. Assim como onde está Cristo Jesus, aí está a Igreja Católica. Escreve na carta endereçada ao então bispo jovem de Esmirna, São Policarpo. Então, uma curiosidade, a expressão Igreja Católica e Cristianismo foram empregados a primeira vez por ele nas cartas, né? Na carta de São Paulo tem os cristãos, mas cristianismo e Igreja Católica foi Santo Inácio de Antioquia que usou pela primeira vez. Conta-nos no martírio do cristão Ptolomeu no reinado de Antônio Pio, no ano de 138 a 161 na Roma. Após um interrogatório rápido: és cristão?
sou. Então, a morte. Então, esse foi o martírio de Santo Inácio de Antioquia, um bispo da igreja primitiva. Foi ordenado bispo por São Paulo Apóstolo e recomendado a ser bispo por São Pedro. Então, olha só, para vocês verem que os santos da igreja estão desde aquela época. Ele já era venerado. E ele deu sua vida por amor a Cristo. E amanhã a gente vai falar da vida de São Policarpo, que ele falou aqui de Esmirna, um dos santos sucessores dos apóstolos. Fique com Deus, com a Virgem Maria. E martírio é você morrer por aquilo que você acredita e é verdade. Morrer por Jesus Cristo. Jesus Cristo mesmo diz: aquele que procurar salvar sua vida vai perdê-la, mas quem perder sua vida por causa de mim vai ganhá-la. E o martírio é esse testemunho supremo de que eu prefiro dar minha vida do que negar a Cristo, que é a nossa vida. São Policarpo de Esmirna, rogai por nós. Santo Inácio de Antioquia, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Viva a Santa Igreja Católica, a Igreja de Cristo, da qual ele fundou e existe e sempre existirá. Salve Maria Santíssima! Vamos lá!